Se você acha o planeta Terra tranquilo, a verdade é que ao longo de bilhões de anos ele passou por acontecimentos tão inacreditáveis que parecem ter sido inventados. Dentre elas estão chuvas que duraram milhões de anos, mares que desapareceram, continentes unidos, animais gigantescos. E você vai acompanhar tudo o que aconteceu de bizarro no planeta Terra nesse vídeo. 10 fatos bizarros que aconteceram com o planeta Terra que até parecem mentira. Mas antes de iniciar o conteúdo, eu já peço a sua força com um like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma curiosidade bizarra do planeta Terra. Nos primeiros milhões de anos do planeta Terra, o planeta era coberto por lava, e nesse período a água existia apenas em vapor de água. Isso por conta das temperaturas extremas no planeta Terra que ainda estava em formação. Nessa época choveu por cerca de 2 milhões de anos quase ininterruptos. Esse fato ocorreu há 233 milhões de anos atrás. E obviamente, como eu falei, o grande motivo disso são as grandes erupções vulcânicas na região onde fica o Canadá, onde era lançado toneladas de gás carbônico na atmosfera. Isso causou aquecimento global repentino, a evaporização dos oceanos e gerou um ciclo de umidade extrema no planeta. E esse fato mudou totalmente o planeta Terra. Antes da chuva, a Terra era um grande deserto seco e os dinossauros eram raros no planeta. A umidade transformou o planeta em uma floresta tropical úmida. Muitas das espécies antigas morreram, mas isso abriu um caminho ideal para os dinossauros evoluírem e se multiplicarem e acabarem dominando o planeta Terra naquela época. Então esse efeito ficou conhecido aí como a chuva de 2 milhões de anos, que literalmente passou 2 milhões de anos chovendo na Terra sem parar. Quase fim do mar Mediterrâneo. Entre 5,5 milhões de anos atrás, a saída do Atlântico para o Mediterrâneo foi bloqueada. Sem receber água suficiente, boa parte do mar Mediterrâneo evaporou naquela época, o que, dado aquele fato, o lugar onde era o Mediterrâneo se tornou uma enorme planície de sal. Alguns anos depois de uma inundação enorme no planeta Terra, a água voltou para aquele local, voltando assim o que hoje a gente conhece como Mar Mediterrâneo. O detalhe é que essa inundação que salvou o mar Mediterrâneo é conhecida como uma das maiores inundações do planeta Terra. Seria um grande deserto ali, onde ela está localizada em o mar Mediterrâneo. Há aproximadamente 700 milhões de anos atrás, a Terra foi coberta totalmente por gelo. Esse que foi um período conhecido como a Terra Bola de Neve e durou milhões de anos. A vida naquela época precisou sobreviver a um dos ambientes mais extremos da história do planeta Terra. E isso ocorreu devido a uma queda drástica nos níveis de gás carbônico CO2 na atmosfera, que foi provocada por movimentos de placas tectônicas que intensificaram o consumo desse gás pelas rochas. E como eu falei anteriormente, que isso foi devido aos movimentos do continente, que o antigo supercontinente Rodinia começou a se dividir. Novas áreas da Terra surgiram em regiões tropicais que recebiam muita chuva. Esse processo que levou à extinção de quase 80% dos animais sobreviventes naquela época, fazendo com que aproximadamente 20% das espécies permanecessem e lutassem para sobreviver naquelas condições terríveis no planeta Terra. E milhões de anos depois, a Terra descongelou com um acúmulo de CO2, e como a superfície estava coberta de gelo, as rochas pararam de absorver CO2. No entanto, os vulcões continuaram ativos no subsolo do planeta, assim liberando gases do efeito estufa na atmosfera por milhões de anos. E o gás carbônico se acumulou a níveis gigantescos, aquecendo violentamente o ar e derretendo todo o gelo acumulado. Esse que é um dos acontecimentos mais conhecidos aí da Terra do passado, que é o asteroide aí que aproximadamente 66 milhões de anos atrás extinguiu toda a vida na Terra, incluindo os dinossauros. Se não fosse esse asteroide, muito provavelmente eu não estaria aqui, você não estaria aí, por conta desse asteroide gigantesco que atingiu ali a região Península do México, que extinguiu 80% da vida das espécies naquela época, que foi terrível, quase causou extinção em massa total do planeta Terra, levantando assim tsunamis, uma poeira enorme que durou no planeta Terra durante anos, cobrindo assim a luz do sol. Se não matou alguns animais logo de início, matou muito tempo depois, devido à grande poeira que se sobrevoou contra o planeta Terra, impedindo assim a barreira do sol de entrar no nosso planeta. O planeta ficou bem mais frio, com muita poeira. Então assim, os que não morreram com o impacto
tsunamis que vieram depois, morreram com muito tempo depois devido aí às consequências. Um detalhe impressionante é que esse asteroide tem de 10 a 15 quilômetros de tamanho, que é algo assim enorme. Causou também uma onda de calor extremo no planeta que de fato ajudou bastante a extinguir grande parte dos seres vivos que existiam naquela época também. Cerca de 300 milhões de anos atrás existia apenas o supercontinente chamado Pangeia. Era possível viajar por todo o planeta Terra, que hoje pertence a regiões totalmente diferentes. Isso, obviamente, devido ao movimento das placas tectônicas, a Pangeia começou a se separar, formando os continentes atuais. E esse supercontinente começou a se dividir aproximadamente 175 milhões de anos no passado, e nessa época toda a água do planeta formava um único mar colossal chamado Pantalassa. E todo esse supercontinente se dividiu e hoje tem nomes diferentes em vários continentes, como a Oceania, a Ásia, Europa, África, América do Norte, América do Sul e América Central. Houve uma época que a Terra era dominada por insetos e artrópodes gigantes, entre 330 a 290 milhões de anos atrás. E esse período, que foi chamado de Carbonífero, era totalmente tomado o planeta Terra por esse tipo de inseto. Vocês veem esses muriçocas, moscas, louva-a-Deus, grilo, todo tipo de inseto. Naquela época tinha todos esses, só que muito, mas muito maiores do que são hoje, extremamente assustadores. E simplesmente são esses animais que tinham no planeta Terra, como vocês estão vendo aí. Estou deixando algumas imagens simuladas, obviamente, de como eram esses insetos no planeta Terra. Imagine você estar andando na rua e ver esse inseto desse tamanho voando aí. Seria realmente assustador. E o principal motivo dos insetos nessa época serem tão grandes era a concentração de oxigênio no nosso planeta, que chegam a ser 35% mais oxigênio naquela época, fazendo assim com que os animais sejam bem maiores, obviamente, deixando assim todo esse tipo de insetos, moscas, louva-a-Deus, grilos. Um inseto que dá pra gente falar bem é o Meganaueura, que é basicamente parecido com um louva-a-Deus que seria hoje, só que muito maior. Esse inseto aí que poderia chegar aí aproximadamente a quase 3 metros, é tipo assim, algo realmente assustador. Era uma libélula gigante, literalmente, muito diferente da libélula pequena que temos hoje em dia. De fato, como eu falei anteriormente, isso é devido à grande concentração de oxigênio que existia no planeta Terra naquela época. Outro fato bizarro é que em aproximadamente 5 a 10 mil anos atrás, o deserto do Saara, que é o maior deserto do planeta Terra, já foi uma floresta enorme. Ele que era chamado de Saara Verde, com gramados, arbustos, lagos e chuvas abundantes que atraíram animais como hipopótamos, crocodilos, além da comunidade humana de caçadores e coletores naquela época. Um detalhe importante é que não era uma floresta densa e fechada em toda a sua extensão, mas sim uma região com savanas, pradarias, bosques abertos. Tinha bastante água, a área possuía rios ativos e grandes lagos permanentes que davam uma rica biodiversidade. Mas aí é que você pergunta, por que mudou drasticamente? Isso aconteceu devido a alterações na inclinação do eixo da Terra, que mudaram a incidência de radiação solar e a intensificação de monções africanas para lá. E esse processo de oscilação entre úmido e seco é cíclico, ocorre de tempos em tempos na história geológica do planeta. Então, de fato, o Saara já foi uma floresta e hoje é um deserto seco terrível, que possivelmente alguns mil ou milhões de anos à frente pode tornar novamente uma floresta devido à grande mudança que o planeta Terra tem, que é um planeta bastante cíclico. O local mais inóspito do planeta Terra, que é a Antártida, já foi um local vivo e rico de animais, já teve florestas enormes, rios e dentre outras coisas, que é totalmente diferente daquele continente gelado que temos hoje. Isso que aconteceu há 90 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, onde tinha florestas tropicais, era um lugar úmido totalmente diferente do que é hoje. O continente que possui um clima muito mais quente, níveis altos de gás carbônico na atmosfera e uma posição geográfica totalmente diferente que o permitia crescimento de árvores, samambaias e coníferas. E algumas evidências que temos disso são fósseis de plantas, vestígios de Ambar e a fauna antiga. Já foi encontrado pólen, esporos, fragmentos de madeira carbonizada que provam a existência de antigas matas. Também foi descoberto resina fóssil de árvore na Antártica Ocidental, que confirma a presença de árvores produtoras de resina e ecossistemas pantanosos e temperados. Também foi encontrado fósseis de dinossauros, animais terrestres, que mostram que o ambiente era propício para a vida de diversas espécies antes do congelamento total daquele local. E para ter mudado drasticamente o clima, tem alguns motivos.
Dentre o dele, a queda de CO2, que é a redução dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera diminuiu totalmente a temperatura global do planeta. Outro motivo foi a separação definitiva da América do Sul, abriu passagem de Drake, criando correntes marítimas frias que isolaram o continente e formaram a atual camada de gelo. Há cerca de 252 milhões de anos atrás ocorreu a maior extinção da história da Terra. Conhecida como a extinção do Permiano, aproximadamente 90% das espécies marinhas e cerca de 70% das espécies terrestres desapareceram. E muitos cientistas acreditam que a principal causa foi as erupções vulcânicas, que ocorriam desenfreadamente naquela época. E há estudos que falam que a atividade vulcânica mais tensa foi na região da Sibéria, com grande liberação de dióxido de carbono e gases tóxicos no planeta, causando assim um forte aquecimento global e efeito estufa, e causando até chuvas ácidas e falta de oxigênio no oceano. Foi de fato a época mais brutal do planeta Terra e explica porque muitas pessoas falam que foi a pior extinção em massa do planeta Terra, e de fato foi. E como vocês podem ver, essa foi apenas uma pequena parte de toda a história do nosso planeta Terra, que já tem aí muita história aí para contar. Por esse vídeo pode ter até uma parte 2, porque realmente é muitos fatos bizarros que ocorreram com o planeta Terra. Nosso planeta está sempre mudando, né? Como vocês podem ver nesses longos bilhões de anos que o planeta Terra existe. Então, de fato, ainda vai mudar bastante daqui a 1 milhão, 5 milhões, se ainda existir o planeta Terra. A mudança do nosso planeta está sempre acontecendo aí. De fato, o planeta Terra é um planeta cíclico que já teve temperaturas muito altas, temperaturas muito frias, um clima mais ameno, depois voltou para temperaturas altas, frias novamente, e hoje tem esse clima, podemos dizer assim, mais ameno para a vida, mais propício à vida. Por isso, obviamente, nós estamos aqui dentre outras milhares de espécies que vivem no planeta Terra. Então, de fato, aí quando você para pensar sobre o nosso planeta Terra, as mudanças que ocorreram, os fatos que ocorreram, é realmente bizarro tudo que ocorreu no nosso planeta Terra. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo que deu bastante trabalho de criar, mas é um vídeo bastante interessante. Espero que vocês gostem. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum outro vídeo aqui no canal sobre curiosidades da Terra, dentre outras coisas, fatos do universo. Então, se gostou, já deixa o like. E se não for inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força aí e me ajudar a criar mais conteúdo como esses. Beleza, galera? Tamo junto. Até um próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!